Seja bem-vindo, você que me acompanha neste canal. Você já passou por um problema muito difícil em sua vida? Uma decepção amorosa, um revés financeiro, a separação através da morte de um ente querido? Você já se perguntou a si mesmo alguma vez que talvez o suicídio fosse a solução do problema que você está enfrentando? Eu quero dizer a você que me acompanha pela internet que o suicídio absolutamente não é a solução deste problema ou dos problemas. O suicídio, ele agravará o problema. Por quê? Porque a vida, ela se expressa no corpo ou fora do corpo. Do mundo espiritual nós viemos. Estamos aqui temporariamente ligados a este corpo que nos serve de instrumento para o progresso. Estamos aqui com uma missão. A nossa missão é o desenvolvimento intelectual, é o progresso intelectual e o progresso moral, ou seja, fazermos o bem às pessoas, praticarmos a caridade, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Se a vida é no corpo, estamos no corpo estamos ligados a este corpo, nosso espírito está utilizando-se deste instrumento que é o corpo, e vamos voltar ao mundo espiritual. Quando a pessoa se suicida voluntariamente, o que ele vai encontrar? Vida. Vida fora do corpo. Ou seja, para que possamos resolver todos estes problemas que nós estamos enfrentando, é preciso que nós tenhamos coragem. É preciso que nós tenhamos esta fé no mundo espiritual. É preciso que nós estejamos convencidos da realidade do mundo espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, tratou da questão sobre o suicídio nas questões 943 a 957. A questão 944, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos responderam: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. A questão 946, que pensar do suicídio que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? E os espíritos responderam: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir de sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Convido-os para que leiam as questões do Livro dos Espíritos, para que estudem estas outras questões. Trazemos aqui apenas um recorte. Mas como o Espiritismo nos comprovou a existência do mundo espiritual através da mediunidade, através dos vários fatos mediúnicos, e aí tu poderás estudar estes vários fatos mediúnicos em O Livro dos Médiuns, que trata sobre a ciência espírita. Mas Allan Kardec trouxe também neste livro, a partir de 1865, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, o depoimento de vários espíritos, espíritos em condições felizes, espíritos em condições medianas,
espíritos de sofredores, espíritos de suicidas, de criminosos arrependidos, endurecidos, espíritos que passaram por expiações terrestres. Quero deixar aqui registrado 2 casos. O primeiro caso é de Luiz e a pespontadeira de botinas. Luiz G. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Vitorina R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo ocorrido os proclamas do casamento. E eles estavam jantando uma noite, e houve uma discussão qualquer, e Vitorina achou por bem separar, romper com o noivado. Luiz foi embora, achou que seria uma resolução que ela havia tomado naquela noite, mas que não se perpetuaria. Procurou-a outras vezes, ela não o recebeu. E passado alguns dias deste fato, várias tentativas que ele fez para conversar com a noiva, ela não o recebeu e ele resolveu se matar na porta da noiva. Allan Kardec, conhecedor desta história, perguntou ao espírito de São Luís, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se poderia conversar com este espírito, Luiz G., para entender qual era a situação desse espírito após a tomada desta decisão, porque, obviamente, Luiz G. estava vivo no mundo espiritual. E Allan Kardec evocou este espírito na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1858. E Allan Kardec fez a seguinte pergunta ao espírito: que julgais da ação que praticastes? Ao espírito de Luiz G. E através do médium, o espírito de Luiz G. respondeu: Vitorina era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me, por sua causa, pois ela não o merecia. Então não vos amara? Não, a princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até cedeu por feliz, achando um pretexto para se livrar de mim. E o vosso amor por ela era sincero? Paixão somente, creia. Pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de causar um desgosto. É interessante aqui este depoimento, a resposta da pergunta 3, porque o espírito do Luiz G. falou o seguinte: se eu realmente a amasse, eu lhe teria poupado de qualquer desgosto. Então realmente a pessoa que ama tem que fazer de tudo para que a pessoa amada não se sinta constrangida, não se sinta constrangida em qualquer momento. Então foi mais o orgulho, o amor próprio dele ferido, porque ele foi abandonado, e ele achou que se matando resolveria este problema, esse desgosto, e de alguma forma atingiria a sua noiva. Nós temos aqui também um outro caso, dos 9, né? uma outra história, que trata da mãe e o filho. Havia uma mãe, isso ocorreu em março de 1865, o senhor C., negociante em pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou a mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não o tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. Obviamente todos pensaram que ela havia dito isso da boca para fora. O filho morreu e ela se suicidou, pensando que, em se suicidando, encontrar-se-ia com o filho no mundo espiritual. Mas isso tomou um rumo completamente diferente. O filho morreu, ou seja, morreu o corpo, o espírito continuou vivo, a mãe se suicidou, e obviamente, como nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, isso prejudicou o encontro da mãe com o filho. Então ela esperava encontrá-lo, e obviamente, porque nós não temos esse direito de tirar a nossa própria vida, ela obviamente que não se encontrou com este filho, porque realmente ela não teve a coragem de suportar este momento difícil. E aí o Allan Kardec também evocou este espírito deste jovem, e esse espírito deste jovem disse e escreveu através
da mediunidade, né, do médium, através deste intermediário, que ele seria completamente feliz, porque ele havia cumprido a sua missão e não era feliz porque a mãe havia tomado este ato impensado, insensato naquele momento. E que atrasou, obviamente, o reencontro destes espíritos simpáticos no mundo espiritual. Ou completamente, teve uma resposta completamente diferente daquilo que a mãe pensava que seria a solução. Nós temos informações atuais que há no mundo cerca de 800 mil suicídios por ano. Portanto, é um problema social muito grave, que é o espiritismo vem combater o materialismo, enquanto as pessoas que se matam porque não acreditam na vida após a morte. O espiritismo vem nos mostrar, vem nos ajudar a mostrar que a vida realmente é no corpo e fora do corpo. Quero também dizer a você que o Espiritismo salvou a minha vida. O Espiritismo me ajudou muito, mas muitíssimo mesmo. Eu estudo as obras espíritas desde 11 anos de idade, comecei a estudar o Livro dos Espíritos desde 11 anos de idade, mas na minha infância ainda conversava com a minha mãe sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual. Mas há 20 anos atrás, em 1997, eu rompi. Ou seja, eu tinha uma noiva, essa noiva rompeu o relacionamento e eu entrei num problema de depressão muito profunda, fiquei muito chateado, desde o início de maio até o final de junho, não me alimentava corretamente, deixei 7 quilos para trás, entrei numa tristeza muito profunda, e quando a gente entra numa tristeza muito profunda, nós abrimos, obviamente, a nossa casa mental para que os espíritos que pululam ao nosso redor, o mundo espiritual nada mais é, nada menos é do que constituído daqueles que estão aqui e vão para colar, ou seja, há bons espíritos, há maus espíritos, há espíritos sábios, há espíritos ignorantes. E eu, por causa desta depressão muito profunda, recebia aqueles pensamentos: olha, fulana te deixou, agora a sua vida não serve mais para nada, todos os sonhos que você já tinha foram interrompidos, etc. Você deve se matar, e etc. E vinha esses pensamentos na minha cabeça: como vou me matar? Não resolve, não vai resolver nada o problema, eu estou aqui, vou para lá, e etc. Então, como é que eu resolvi isso? Com muita oração, né? Superando, dedicando-me nos estudos, frequentando o centro, recebendo a fluidoterapia, recebendo o passe, e obviamente passou isso daí, graças a Deus, graças ao Espiritismo, eu estou aqui vivo, ótimo, firme, não é? Procurando levar a minha vida da melhor forma possível, procurando ter uma conduta da melhor forma possível, uma conduta que me deixe com a consciência tranquila. Então todos nós vamos passar por problemas, não há ninguém que não tenha problemas, mas o Espiritismo, ele nos preserva, ele nos alerta que nós podemos superar todos os problemas, seja ele de revés financeiro, seja de decepção amorosa, seja ele qualquer que tenha sido o problema, não vale a pena nós nos matarmos, não vale a pena nós nos suicidarmos, porque o suicídio vai agravar o problema. Quero encerrar este vídeo também com o livro Após a Tempestade, do médium Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, a mensagem 18, que ela trata sobre o suicídio. E ela fala assim: são também suicidas os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Não só aquele que se suicida repentinamente, mas aquele que se suicida aos poucos também é considerado como suicida pelo espírito Joana de Ângeles. E para finalizar, a mensagem do dia de hoje, do dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Combate e de Prevenção ao Suicídio, eu quero encerrar com a frase do espírito Joana de Ângeles. E ela fala: se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz,
todavia confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência, na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Portanto, a ti, meu amigo, minha amiga, desejo que Jesus lhe ampare, desejo que seu guia espiritual lhe ajude, lhe transmita neste momento os pensamentos de amor, os pensamentos de paz, os pensamentos de resignação dinâmica que nós podemos e devemos superar todas as dificuldades com fé em Deus, com fé em nós mesmos. É possível superar todas as dificuldades, porque não estamos abandonados. O nosso guia espiritual nos acompanha. Jesus nos ama e nunca nos abandonou. E o amor de Deus nos envolve. Portanto, que tu ergas a cabeça, que tu respire fundo, que tu tenha a certeza que não há dificuldade alguma, que não há problema algum que não pode ser superado, ser resolvido e ser vencido. Muita paz, um abraço.